Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos aplicar o método das correntes nas malhas para análise de circuitos de corrente alternada com fontes independentes e dependentes de tensão e de corrente. Para melhor aproveitamento desse vídeo, é recomendado que você já tenha assistido o vídeo da aula 40, que foi quando nós estudamos essa técnica para circuitos de corrente contínua. Caso você ainda não tenha visto, pessoal, o link para esse vídeo está na lista de vídeos de referência na descrição, ok? Bom, vamos começar com os passos, para a gente fazer a análise dos circuitos utilizando o método das correntes nas malhas, considerando aí fontes de tensão independente. Primeiro passo, pessoal, associe uma corrente no sentido horário a cada malha fechada independente do circuito. Você poderia fazer no sentido anti-horário, tá, pessoal? É só questão de padronização mesmo. A determinação das correntes é normalmente feita no interior de cada janela, embora outras correntes podem ser observadas como a corrente I3, que apresenta uma malha externa ao circuito. Você poderia utilizar essa malha, mas, mais uma vez, por questão de facilitar a nossa vida, é interessante a padronização. Por isso eu busco usar sempre a corrente da malha na parte interna aí de cada janela. Passo 2. Indique as polaridades para cada impedância dentro de cada malha, de acordo com o sentido das correntes indicadas no passo 1. Observe que precisamos estabelecer as polaridades para todos os componentes em todas as malhas. Por isso, o resistor possui duas polaridades diferentes, uma para cada corrente de malha. Passo 3. Aplique a lei de Kirchhoff para as tensões em todas as malhas no sentido horário. É aqui então que nós fazemos o levantamento das equações de malha, Mais uma vez, foi utilizado o sentido horário para manter uma padronização. E passo 4, resolver o sistema de equações lineares para obter as correntes de malha. Bom, agora vamos ver um exemplo completo, Mas lembre-se, pessoal, após terminar de assistir esse vídeo, faça o download da lista de exercícios que está com o link na descrição desse vídeo, ok? Bom, depois eu vou subir um vídeo com a solução para você poder aí conferir os resultados e acompanhar o teu desempenho, tá? Bom, vamos continuar. Exemplo 1. Usando o método para análise de malhas, determine a corrente I1 no circuito visto na figura 2. Bom, pessoal, a corrente I1 é aquela corrente que está atravessando o indutor, Então vamos modificar a representação desse circuito da figura 2 utilizando impedâncias para cada um dos ramos, Temos agora a impedância Z1, Z2 e Z3. Então observe que eu estabeleci as correntes aqui de cada malha no sentido horário, Corrente da malha 1 e a corrente da malha 2. E agora atribuindo a polaridade de cada uma das impedâncias de acordo com o sentido da corrente de cada uma das malhas, Então, observe novamente ali que na impedância Z2 nós temos duas polaridades diferentes de acordo com o sentido da corrente da malha 1 e 2. Então, vamos começar a levantar as equações aqui da malha 1. Começando ali pelo terra, nós temos uma elevação de potencial E1, uma queda de potencial em Z1, então representando ali, segundo a lei de Ohm, menos I1 vezes Z1, e uma queda de tensão na impedância Z2, sendo calculada ali como Z2, que multiplica a diferença entre as correntes da malha 1 e 2. Observe que as correntes têm sentidos opostos. Tudo isso é igual a zero. O mesmo processo é feito então ali na malha 2. Então a tensão na impedância Z2 também terá ali o produto da diferença das correntes I1 e I2, que multiplica a impedância Z2. Já a impedância Z3 é percorrida apenas pela corrente de malha I2. E temos a outra fonte de tensão, E2, correto? Bom, realizando as multiplicações e reorganizando todos os termos de forma a manter na primeira coluna sempre o termo referente à corrente I1 e na segunda coluna os termos de cada equação aí para a corrente I2, deixando a fonte de tensão do outro lado da igualdade, ok? E para o cálculo da corrente I1 foi utilizada a regra de Cramer, mas você pode utilizar aí outro método que você achar mais fácil, tá? Então, no denominador nós vamos ter o determinante dos termos dependentes de corrente e no numerador nós vamos ter a substituição das fontes, no lugar da coluna onde nós temos o termo dependente da corrente I1. Então, fazendo as multiplicações cruzadas ali, pessoal, respeitando a regra de Cramer,
nós temos essa expressão para I1. E atribuindo os valores e realizando os cálculos, nós vamos ter ali 3,61 amperes com um ângulo de menos 236,3 graus. No caso de fontes de tensão dependentes, o procedimento sofre algumas alterações. Entretanto, os passos 1 e 2 continuam os mesmos. Agora, no caso do passo 3, observe que nós temos que tratar cada fonte dependente como uma fonte independente quando aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões em cada malha independente. Então, observe bem as equações ali de malha, pessoal, que para a malha 1 não teve alteração nenhuma. No caso da malha 2, onde nós temos a corrente I2 passando ali pela fonte de tensão dependente, foi considerado tanto o ganho como o termo dependente da fonte ali, como o valor da tensão da fonte, ok? Observem bem isso na equação da malha 2. A tensão da fonte dependente, ela depende da tensão no resistor R2. E como a tensão do resistor R2 é a diferença das correntes I1 e I2 que multiplica a resistência R2, né? É a lei de Ohm ali básico, nós podemos substituir isso lá no valor da tensão Vx, correto? Então, observe que agora a malha I2 ela foi reescrita, só que agora, em vez de usar Vx, que é a variável de controle da fonte, nós temos agora R2 que multiplica I1 menos I2. Quando vocês forem fazer isso, tomem muito cuidado aí com o sentido das correntes, das malhas, tá, pessoal? Observe que essa diferença de I1 e I2 é devido à presença das duas correntes de malha nesse resistor em sentidos opostos, né? E o passo 4 é igual ao feito anteriormente também. Basta resolver o sistema de equações lineares para obter o valor da corrente de malha. Antes de continuar, se esse vídeo estiver contribuindo com os teus estudos, deixe o seu like e também verifique a sua inscrição no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas. Bom, no caso de fontes independentes de corrente, o processo é um pouco diferente também. Bom, agora vamos considerar a existência de uma fonte de corrente independente no nosso circuito, como mostra aí a figura 4. Bom, os passos 1 e 2 são novamente iguais, tá? Então, estabeleça a corrente, assinale as polaridades de cada uma das quedas de tensão nas impedâncias de acordo com o sentido das correntes em cada malha. No passo 3, pessoal, nós vamos tratar cada fonte de corrente como um circuito aberto. Tá? Então, essa é a técnica que nós vimos já aqui no canal da supermalha. E escreva, então, as equações para cada caminho independente restante. No caso aqui, nós temos apenas um. Então, a equação da malha 1 que vocês estão vendo ali é considerando a corrente I1 e I2. Observe que, a princípio, elas parecem ser as mesmas, mas elas são diferentes quando a fonte de corrente está presente. Tá? Então, o jeito que você colocou I1 e I2 quando a fonte de corrente estava, tem que permanecer ali no levantamento da equação, tá? Então, lá na malha 1, nós temos ali I1 multiplicando Z1, porque em Z1 apenas I1 está passando. E no caso de Z2, apenas I2 está atravessando ele, então por isso que nós temos I2 lá. Após feito isso, então relacione as correntes de malha escolhida às fontes de corrente, a fim de assegurar que as incógnitas das equações finais estejam restritas às correntes de malha. Então observe que quando agora eu volto à fonte de corrente, o que é essa fonte de corrente de acordo com o sentido que eu estabeleci para I1 e I2, né, aplicando a lei de Kirchhoff para aquele nó na parte de cima do circuito, observe que a corrente da fonte independente está entrando no nó, assim como a corrente I1. E a corrente I2 está saindo do nó. Então, nós temos aqui duas equações e duas incógnitas. E aí, o passo 4, basta resolver o sistema de equações lineares para obter as correntes de malha. No caso de fontes de corrente dependentes, também há alterações após os passos 1 e 2. No passo 3, pessoal, o procedimento é similar ao aplicado no caso de fontes de corrente independente, exceto pelo fato aí que a fonte dependente tem de ser definida em termos das correntes de malha escolhida para assegurar que a equação final, né, tenha ali apenas correntes de malhas como incógnitas. Bom, como que isso é feito? Mais uma vez, remove a fonte de corrente e equacione com a malha
restante. Olha lá então, nós temos mais uma vez a presença da corrente I1 e I2, mas considerando uma corrente de supermalha. É bastante similar ao que nós fizemos para o caso das fontes de corrente independente, né? E no caso da malha 2, pessoal, olha lá, nós temos que a corrente da malha está saindo daquele nó da parte de cima do circuito, e essa corrente ela é resultante da diferença das correntes I1 e I2, segundo a lei de Kirchhoff, correto? Entretanto, pessoal, observe que o termo dependente da fonte, ou seja, a variável de controle ali, ela é a corrente que está atravessando Z1, certo? Essa corrente de controle nada mais é do que a corrente de malha I1. Então, se a gente substituir na corrente de controle I, lá na malha 2, por I1, então nós podemos reescrever a equação ali da malha 2 como I1 que multiplica 1 menos o ganho da fonte ali, né? O ganho μ, no caso ali, menos I2 igual a 0. Então, bastou a gente substituir a corrente I1 no lugar da variável de controle. Depois, colocando I1 em evidência, nós podemos, então, reescrever a equação da malha 2. E agora, basta resolver o sistema de equações lineares, mais uma vez, para obter as correntes de malha. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Não se esqueça, né, tem o link aí na descrição para você fazer o download da lista de exercícios. E depois eu vou publicar a solução para vocês conferirem, tá? Verifique a sua inscrição no canal, deixe seu like. Forte abraço e até logo!